Deixa eu colocar para cronometrar aqui, certo? Bom, meus irmãos, vivemos em um mundo, como a reflexão bíblica do irmão Vitor Ângelo já trouxe, de incertezas. Ou seja, não temos certezas de nada. Nós não temos certeza nem sequer de que amanhã teremos um amanhã ou não, porque a nossa vida não é controlada por nós mesmos. E por isso muitas das nossas obras param no meio do caminho, são inacabadas. Ou fica faltando algum recurso para que ela dê prosseguimento. Quantas vezes você mesmo já começou algum projeto e no meio do caminho parou? Quantas vezes você teve aquele entusiasmo de começar algo novo, ano novo, vida nova, coisas novas, e parou, abandonou no meio do caminho? Quantas promessas de pessoas que estariam ao seu lado você já ouviu, mas que no meio de uma tempestade sumiram? É verdade que nós seres humanos falhamos em completar o que começamos. E o pior, projetamos essa fragilidade de não completar aquilo que começamos em Deus. Olhamos para as quedas que tivemos e pensamos: será que Deus não está vendo? Será que Deus desistiu de mim? E no fundo, esse medo revela que ainda acreditamos que Deus nos aceita ou nos abençoa na medida em que conseguimos manter a obra funcionando. E quando falhamos, supomos que Ele falha conosco. Supomos que Ele não nos abençoa. E na última mensagem que nós vimos, falamos sobre o triunfo da vida com Cristo, que é uma vida de comunhão, de cooperação, e que essa comunhão exige um sacrifício, exige com que nós façamos alguma coisa. Vimos sobre as prisões de Paulo, vimos a ajuda que os filipenses deram para Paulo, mas hoje Paulo nos convida a elevar o nosso olhar. Ele sai do campo horizontal em que nós auxiliamos uns aos outros para tratar de algo muito superior. Ele passa a falar de uma operação de Deus em nós. Paulo não está expressando um desejo, Paulo não está expressando uma esperança emocional. Ele está fazendo uma afirmação ancorada na identidade do sujeito da obra. Então, a pergunta que nós devemos fazer nessa noite não é se a obra vai continuar. A pergunta que nós temos que fazer nessa noite é: quem iniciou a obra? E se a comunhão exige sacrifício da nossa parte, a salvação e a boa obra e a perseverança dependem inteiramente de uma garantia que não vem de nós. E é por esse motivo que mesmo Paulo estando preso em Roma, ele escreve com o coração livre, com o coração em paz. Por qual motivo? Porque ele não está confiando na sua situação, mas ele está confiando nas garantias eternas do Senhor, nas garantias eternas de Deus. E hoje, baseados no texto que lemos, veremos que a nossa caminhada não é sustentada pela nossa própria força de vontade, mas pela fidelidade pactual e inabalável daquele que nos chamou. Veremos pelo menos 3 garantias que sustentam a vida de quem triunfa em Cristo. A primeira garantia é a garantia da preservação de Deus. A segunda garantia é a da frutificação ou do crescimento em amor. E por último, a garantia
de que essa frutificação é para a glória de Deus. Nessa noite, você pode ter entrado na igreja com medo de cair novamente, de falhar novamente, de fracassar mais uma vez. Mas hoje Deus pode estar te convidando a confiar nele, em sua bondade e nas suas garantias. Olhe para o texto, versículo 6, mais uma vez, leremos o que diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E na última mensagem nós vimos que a comunhão, ou a koinonia, como nós tratamos, é algo fundamental na vida dos irmãos dessa igreja, e que ela exigia sacrifícios daquela comunidade. Ao terminar de falar sobre a comunhão daquela igreja local, a Escritura retrata que a contribuição deles procedia desde o primeiro dia do apóstolo Paulo até os dias atuais, quando ele estava escrevendo essa carta. E quando nós olhamos para o texto, justamente nessa perícope, justamente nesses versículos, nós olhamos e vemos que Paulo diz que está convencido. Ele tem plena convicção, ele tem plena certeza, ele tem uma garantia absoluta sobre o assunto. Tanto é verdade isso que o verbo convencido está no perfeito. O próprio tempo do verbo está expressando isso. Podemos chamar esse tempo perfeito de o tempo da certeza estabelecida. E o que quer dizer isso? É diferente de expressar algo no passado, algo que já ocorreu. O tempo perfeito ele expressa algo que não apenas aconteceu, mas que continua tendo resultados nos dias de hoje e produzirá resultados nos próximos dias. Algo que aconteceu de forma completa e que continua valendo até hoje. Em outras palavras, Paulo não havia sido convencido e poderia então, depois de algum tempo, mudar de ideia. Podemos olhar da seguinte forma: houve um momento em que Paulo olhou para a fidelidade de Deus e para as evidências daquela igreja de Filipos, de que eles contribuíam com o seu ministério e de que esses fatos que o convenceram naquele tempo o mantinham convencido de que eles continuariam cooperando com o seu ministério. Algo que podemos olhar nas Escrituras para entender melhor esse conceito de tempo perfeito é João 19, 22. E se olharmos para João 19, 22, veremos que Pôncio Pilatos, na crucificação de Jesus, escreveu uma seguinte frase que dizia: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. E muitos leram aquele título, muitos judeus, porque eles passavam justamente no local onde Jesus tinha sido crucificado, e era um local próximo da cidade. Mas os sacerdotes chegaram em Pôncio Pilatos e disseram o seguinte: Jesus era quem se chamava rei dos judeus, mas ele não é rei dos judeus. Você deveria mudar o que está escrito. Porém, a resposta de Pilatos em João 19, 22 é: o que escrevi, escrevi. Basicamente, Pôncio Pilatos estava dizendo o seguinte: o que tinha sido escrito, ficaria escrito e jamais seria modificado por ele. Era algo concreto, era algo acabado, era algo que não teria revisão, que não teria retorno. É o mesmo modo de pensar do apóstolo Paulo. Ele estava plenamente convicto e sem dúvida alguma o que ele estava afirmando. Não tinha dúvida nenhuma do que ele estava dizendo. Mas aí surge uma pergunta: plena convicção do quê? Plena certeza do quê? Do que Paulo está convencido? O que Paulo está dizendo que tem plena certeza? Do que Paulo está dizendo que não abre mão porque foi convencido e não há revisão
dessa convenção, deste convencimento que ele teve, e o texto bíblico deixa isso bem claro. Olhe novamente o texto bíblico, versículo 6. Estou convencido. De que, meus irmãos? De que Paulo está convencido? De que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não resta dúvidas agora sobre a convicção de Paulo. Ele pensava desta maneira, pois a garantia do seu pensamento não era em alguém comum. Ele estava se baseando na fidelidade pactual de Deus, na fidelidade da aliança de Deus com o seu povo. A fé de Paulo e a sua confiança estava naquele que começou a boa obra. Era o sujeito da boa obra. Era ele que havia começado. Então ele não estava se baseando nas atitudes dos seus irmãos da igreja, pois eles não eram os agentes principais. O agente principal de tudo e de toda a história é Deus. Então nós podemos entender que o grande projeto que Paulo exercia naquelas igrejas, o grande ministério evangelístico de Paulo, de pregação de Paulo, não era um projeto de Paulo, mas é um projeto de Deus. É um projeto de Deus que envolve os projetos humanos. A história não é a minha história ou a sua história, mas é a história de Deus. E dentro da história de Deus, que interessante, tem a sua e a minha história. Os nossos projetos estão dentro do grande projeto de Deus. As nossas histórias estão dentro da grande história de Deus. E é por isso que não poderia ser uma hipótese de Paulo. Não poderia ser uma probabilidade ou um achismo. Deus é quem começou a boa obra, a regeneração, a participação no Evangelho. Nada nesta vida e nem depois da morte podem frustrar ou interromper a obra de Deus em nós, porque a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Foi Deus quem planejou a salvação. E muitas vezes somos tentados a dizer, a minha salvação, mas a salvação, se você não sabia, não pertence a você. A sua salvação não é sua, a salvação é do Senhor. E Ele é quem opera a salvação em nós. É Ele quem chama, é Ele quem regenera, é Ele quem redime, é Ele quem justifica, é Ele quem glorifica, é Ele quem dá arrependimento para a vida, é Ele quem leva os pecadores redimidos para o céu. E isso significa que a nossa alegria não está na intensidade da nossa fé, pelo menos não deveria estar, mas na fidelidade de Deus, daquele que a sustenta. E isso é uma boa notícia, porque um Deus que começa e termina os seus projetos é um Deus digno de confiança, é um Deus digno de descanso, é um Deus digno de adoração. E esse pensamento nos liberta do desespero e da vanglória. Do desespero, por quê? Porque não depende de nós, porque não somos nós. E tudo termina na exaltação de um Deus absolutamente confiável, de um Deus que merece confiança. E isso é defendido por Paulo como? Olhando para o texto bíblico, uma boa obra. Estou plenamente certo, ou estou convicto, de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a natureza da salvação. A salvação não é apenas algo que Deus faz por nós, mas é algo que Deus faz em nós. Ele nos transforma dia após dia, antes de nos levar para morar com Ele. E é justamente por isso que o mesmo Deus que começou essa boa obra em nós, vai completá-la. Porque Deus jamais deixou uma obra inacabada. Ele jamais deixou algum projeto no meio do caminho. Nossa salvação ainda não está completa. Estamos em processo de salvação.
estamos em processo de santificação. Deus ainda está trabalhando em nós. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. E é isso que chamamos de justificação, santificação e glorificação. Por isso, assim como Paulo, podemos ter plena certeza de que o Deus que começou em nós essa boa obra, completará essa boa obra até o dia da vinda de Cristo. É isso que Paulo chama de o dia de Cristo Jesus. A mentalidade dos escritores bíblicos daquela época era uma mentalidade escatológica, ou seja, apontava para os fins dos dias. A vinda de Cristo era iminente, e é iminente, e era certeira, assim como ainda é hoje. E por isso, por Deus não mentir, ou por Deus não falhar, aquilo que Ele começou, Ele terminará até o dia da vinda de Cristo Jesus. Ele jamais desistirá do seu povo, pois aqueles a quem Ele conheceu de antemão os predestinou, e aos que predestinou, a este chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. A garantia da salvação, ou a perseverança da salvação, depende de Deus. Ele não pode mentir, e as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Podemos ter garantia eterna de que a nossa salvação não é apenas algo possível, mas é algo concreto na mente de Deus. Em seus eternos decretos, isso já é uma realidade. Mas no curso da nossa história, no espaço e no tempo que nós vivemos, sofremos ainda por conta do pecado, por conta das fraquezas que vivemos na nossa carne ainda nos dias de hoje. Mas quando Cristo Jesus voltar em glória, seremos transformados. E este é o alvo, o dia de Cristo. Essa é a linha de chegada. Mas a convicção de Paulo vai além. É uma convicção alicerçada no Senhor, e também era motivada justamente pela reação daqueles que eram chamados para viver uma vida no Evangelho. Veja, a garantia de Paulo não era apenas uma garantia abstrata, um sentimento. Ele via a vida dos seus irmãos, ele via o fruto da obra de Deus na vida daqueles crentes. E se há algum fruto na vida daqueles crentes que Paulo louvava e dizia que seria completa, só tem um autor possível dessa obra: Deus é o seu autor. Por isso que no verso 6 que tratamos, Paulo lida com eles como uma boa obra de Deus iniciada, continuada e completada no dia de Cristo. Agora, no verso 7 que nós leremos, veremos como eles produzem frutos. Por quê? Porque eles são participantes da graça de Deus. Deus está trabalhando neles. Por isso o texto diz, versículo 7 ao 8: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. O apóstolo destaca pelo menos 3 coisas. Ele os traz no coração. E ele os traz no coração de 3 maneiras distintas. Primeiro, no sofrimento pelo Evangelho, ou seja, nas algemas. Essa igreja, como nenhuma outra, foi solidária a Paulo em suas prisões. Ela foi o que reconfortou nas horas mais difíceis da sua vida. Como vimos na semana passada, a koinonia, ou a comunhão destes irmãos, era algo sacrificial. Eles desprendiam muitos recursos para o auxílio do apóstolo. E isso era algo que motivava grande alegria em Paulo,
porque este sofrimento que eles passavam com Paulo era um sofrimento pelo Evangelho, e é por isso que Paulo diz que os traz no coração, porque eles sofriam com Paulo. Segundo motivo de Paulo trazer eles no coração, na obra do Evangelho em si, ou seja, na defesa e na confirmação da mensagem do Evangelho. Paulo era tanto um missionário como também um apologeta. E o que é um apologeta? Apologeta vem de apologia, que no grego significa defesa. Ele anunciava a verdade e a defendia diante dos ataques heréticos daquela época. A defesa do Evangelho diz respeito aos ataques que vêm de fora. A Escritura nos chama a sermos defensores da fé e a dar razões da esperança que possuímos. Por isso Paulo os trazia no coração, porque eles eram defensores da verdade do Evangelho. Eles não apenas pregavam o Evangelho, mas eles também defendiam o Evangelho, defendiam o ministério de Paulo quando era atacado pelos heréticos. E em terceiro lugar, a última maneira que Paulo os trazia no coração era devido à compaixão de Cristo. E isso podemos ver nitidamente no verso 8. Paulo diz basicamente: a saudade que tenho de vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E a palavra grega usada por Paulo para a saudade é a palavra splagna, palavra difícil, não precisa repetir, mas esse termo define as entranhas superiores, o coração, o fígado e os pulmões. Os gregos costumavam atribuir os seus sentimentos a essas partes dos seus corpos. Assim o que Paulo está querendo dizer é que ele suspira pelos crentes de Filipos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Ele os ama como Jesus os ama. O crente não pode ter outro sentimento a não ser os sentimentos de Cristo Jesus. Um amor entranhável, um amor que mexe com os seus membros interiores, que dá aquelas borboletas no coração, aquele aperto no coração quando você lembra do seu irmão. E o amor de Cristo Jesus passa por nós através dos nossos irmãos. É muito mais do que mera emoção humana. É também emoção humana, de fato. Porém, é muito mais do que isso. A palavra, se traduzida literalmente, diz respeito às vísceras. Ou seja, são sentimentos profundos que causam efeitos físicos no corpo de Paulo. E é justamente por isso que, como vimos no verso 3, na última mensagem, Paulo os traz sempre em orações. E como veremos agora, sempre os traz na mente. Estes crentes habitavam a mente de Paulo. E é por isso que eles não participavam apenas da mente de Paulo, mas também das suas orações. É isso que veremos agora. Paulo continua a orar e explica agora essa oração da seguinte forma, versículo 9 ao versículo 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo ora intercedendo pelos seus irmãos. Mas intercedendo pelo quê? Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Amor e mais amor. O que nós podemos notar, meus irmãos? Paulo não está orando para os crentes em Filipos, pedindo para que eles tenham amor, porque isso eles já têm, e eles já demonstraram que tinham isso com Paulo através da comunhão que eles exerciam, cooperando com o Evangelho, cooperando com as suas algemas, cooperando com o seu ministério evangelístico.
Diferente disso, Paulo pede que o amor deles cresça. E podemos notar isso nitidamente, já no contexto da fundação daquela igreja. Note, tão cedo Lídia se converteu ao Evangelho, e ela recebeu Paulo em sua casa, com os outros discípulos. Tão cedo o carcereiro creu no Evangelho, em Atos 16, e tão cedo também lavou as feridas de Paulo e Silas, e os levou para a sua casa. Quando foi necessário partir de Filipos e ir para outra localização, essa igreja logo se envolveu com Paulo para sustentarem seus custos, mandar não só lembranças daquela igreja, mas dinheiro, e fez isso ao longo do ministério de Paulo. E em nossa condição de cristãos, existe algo que pode crescer sem limites entre nós: o amor. É algo que pode superabundar, é algo que pode crescer mais e muito mais. Mas agora vem a pedrada. De que maneira o amor cresce? O amor não cresce através dos cafezinhos que nós tomamos com os nossos irmãos. O amor não cresce através dos convites para a festa que nós recebemos dos nossos irmãos. Isso também aumenta o nosso amor, mas Paulo dá outra receita para que o amor cresça. O amor cresce, e o texto diz isso, através do conhecimento e discernimento, ou através da percepção. O amor precisa de conhecimento, o amor precisa de percepção, o amor precisa de discernimento. Estes são os meios pelos quais, de fato, o amor cresce, porque o amor não é apenas um mero sentimento. E eu não estou dizendo novamente que o amor não é um sentimento, ele faz parte. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, e eles não são de um todo ruim, mas o amor não é só um sentimento. Ele é algo que produz ação. Mas como eu vou ter uma ação de amor se eu não conheço, se eu não percebo, se eu não discerno? O amor não é cego e nem pode ser, justamente porque ele não é só um sentimento. Quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amarmos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dela. Se amarmos Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. Um amor sem conhecimento, poderíamos ilustrar dessa forma, é como um rio largo, bem grande, mas raso, que você pode estar passando por um caminho muito bonito e belo e ver aquele lago gigante de largo, mas na hora que você entra dentro dele, não passa da canela. É um rio largo, mas é um rio raso, não dá nem para se refrescar, não sustenta ninguém. E tudo na nossa vida é assim. Crescemos na medida em que conhecemos. Sem conhecimento da salvação, não pode haver progresso na salvação e nem maturidade. Se não conhecermos o Senhor, como poderemos amá-lo de fato? No entanto, quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Isso é o que chamamos de teologia. É o conhecimento de Deus, é a busca por conhecer mais e mais. Isso é a leitura bíblica, isso é a oração, é a proximidade entre o cristão e o Senhor, sendo estreitada através do conhecimento. Por isso,
todo cristão deve ser um estudante. Por isso, todo cristão deve buscar o conhecimento. Não se contente com aquilo que você tem hoje, porque se você se contenta com o que você tem hoje de conhecimento sobre o Senhor, sobre a igreja, significa que você está dizendo para Deus: eu não quero te amar mais, porque o amor só cresce através do conhecimento, do discernimento, da percepção. João Calvino, um teólogo que eu gosto muito, já na abertura do seu maior livro, chamado Os Institutos da Religião Cristã, começa dizendo uma frase que marcou a minha vida. Ele diz: o estudo das Escrituras consiste em conhecer a Deus e ser conhecido. Na medida em que eu conheço a Deus, Deus também me conhece. O nosso relacionamento é estreitado. Na medida em que eu conheço a Escritura, eu conheço a Deus, porque Deus se revela nas Escrituras. E quando eu digo não quero conhecer mais as Escrituras, não quero mais aprender das Escrituras, eu estou dizendo: não quero mais conhecer de Deus. Não quero mais aumentar o meu amor por Deus. Sim, é preciso ler livros que falem de Deus. É preciso ler livros que falam sobre a igreja. É preciso ler livros que falem sobre jovens, sobre homens, sobre mulheres, sobre casais. Porque é o conhecimento que faz com que amemos mais e mais. Crescer como um cristão é crescer na verdade e no conhecimento. E nada pode impedir tanto o crescimento como a ignorância. Percebe? A ignorância não cativa o amor. A ignorância não cativa a maturidade, não cativa o crescimento, porque se eu não conheço, eu não amo. Se eu não conheço, eu não me importo. E se eu não conheço, eu não desenvolvo um relacionamento. Mas o texto nos leva além disso. Para que o amor deve crescer? Podemos notar pelo menos 3 razões pelas quais o amor deveria crescer. Primeiro, para os crentes aprovarem as coisas excelentes, que está no verso 10. O discernimento deve levar os crentes a rejeitarem as coisas más e escolherem as coisas boas. A palavra usada por Paulo se referindo ao provar diz respeito a um termo comum da época para provar o metal ou a moeda com a finalidade de saber se era genuína, pura e sem mescla nem falsificação. É exatamente pôr sob teste e depois aceitar quando testado ou aprovado e rejeitar caso fosse reprovado no teste. Por que o amor deve crescer então? Porque os crentes precisam aprovar as coisas boas e rejeitar as coisas más. O segundo motivo é para os crentes serem sinceros e inculpáveis. Ou seja, é um mandamento. O amor de vocês deve crescer para que os crentes sejam sinceros e inculpáveis. O amor que cresce é o amor sincero e inculpável. A inculpabilidade tem a ver com a publicidade deste fato. Ou seja, é um amor que todos veem, que todos atestam. É um amor público. Já a sinceridade tem a ver com a exposição ao sol. Em outros termos, ele é exposto à luz solar, e não aparece nenhuma imperfeição. É limpo, é nítido, é sem mácula, é sem falta, é sem mistura. É um amor puro, é um amor sincero, é um amor que não possui mistura. Mas também podemos notar
que esse termo é utilizado para se referir a uma peneira. Ou seja, o que a peneira faz? Ela peneira, ela tira as impurezas. Os crentes precisam que o seu amor cresça para que eles sejam puros, isentos de toda a contaminação. E em terceiro lugar, o amor deve crescer para que os crentes estejam preparados para a segunda vinda de Cristo. Temos de viver o hoje como se Cristo voltasse amanhã, ou hoje mesmo. Vivemos sob a luz da eternidade, sob a esperança da segunda vinda de Cristo, e isso deve nos motivar à santidade, para sermos irrepreensíveis no dia de Cristo. Devemos sê-lo agora. Para sermos puros no dia de Cristo, devemos ser puros agora. Não devemos esperar a sua vinda para nos santificar. Pelo contrário, o esperado é que nós sejamos apresentados naquele dia de Cristo puro e decorosamente. Para sermos puros e decorosos no dia de Cristo, já precisamos sê-lo hoje, agora. E por fim, o último verso destaca como este amor deve ser manifesto. Nós vimos então o porquê, a garantia da obra acabada, da obra completa, porque é uma obra de Deus. Nós vimos então o fruto desta obra, do início dessa obra, e sendo aperfeiçoada na vida destes irmãos, ao longo da contribuição que eles têm com o ministério de Paulo. E agora podemos ver a manifestação deste fruto. O verso 11 diz: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Estamos a caminho do céu para prestarmos conta da nossa vida, e não devemos comparecer diante de Cristo de mãos vazias, mas nos apresentar a Ele cheios do fruto de justiça. De forma alguma Paulo vê naquele dia a igreja pobre, de mãos vazias diante de Cristo, mas cheia do fruto de justiça. A palavra justiça é tomada aqui no sentido de justiça prática, interna, e não no sentido de justificação. O que eu quero dizer, meus irmãos? A salvação, ela não é conquistada pelas obras. Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que o homem não se glorie. A salvação não é adquirida, a salvação não é conquistada, a salvação é uma graça oferecida genuinamente por Deus. Nós chegamos a Deus de mãos vazias, olha só que bênção, dizendo para Deus: Senhor, a minha salvação não é possível por mim mesmo não dá. Mas nós saímos de lá, após receber a salvação, com as mãos cheias de graça, e as nossas obras contribuem para a glória de Deus. Por isso que nós não apareceremos naquele dia de mãos vazias, porque as nossas mãos foram enchidas por Deus. Mas qual que é a fonte do fruto da justiça? O texto bíblico diz que o fruto de justiça é por meio de Jesus Cristo. Não produzimos frutos por nós mesmos. O fruto não é produção própria da igreja. A seiva que nos faz frutificar é Cristo. Dele vem a força, dele vem o poder. O que existe de bom em nós é obra de Cristo. Outra frase desse teólogo, João Calvino, é: aquilo que você vê de bom em mim é Cristo, mas aquilo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo.
Porque os bons frutos são produzidos através do Senhor Jesus Cristo em nós. E por fim, qual é o propósito final da apresentação do fruto de justiça no dia de Cristo? O propósito final da vida do cristão é a glória e o louvor de Deus. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, por meio dele. Deus é o fim último de todas as coisas. O cristão não é bom porque pretende ganhar louvor, porque pretende ganhar crédito, porque pretende ganhar honra, prestígio para si mesmo, senão para Deus. O propósito da vida do crente sempre será a glória de Deus. E podemos notar nitidamente que o Pai, no versículo 6, está incessantemente trabalhando para a glória do Filho. E podemos notar também que no verso 11, o Filho está incessantemente trabalhando para a glória do Pai. Leia novamente o verso 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, Pai, Deus Pai, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em prol de Cristo Jesus, em prol do dia de Cristo Jesus. E no verso 11 nós lemos: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, o Pai. E eu gostaria de pegar algumas aplicações nessa noite a respeito desse texto que nós lemos. Nós já observamos esse texto, nós já entendemos o que esse texto estava querendo dizer, e agora nós vamos ver o que ele pode comunicar a nós. Talvez você esteja aqui hoje e sinta que a sua vida cristã é um canteiro de obras acabado, é um canteiro de obras abandonado. Você olha para o seu caráter e vê os mesmos pecados de anos atrás, olha para a sua vida devocional e vê apenas cansaço, desânimo. Talvez você pense que Deus desistiu de você e que o seu caso é complicado demais para Deus, ou que você não é crente o suficiente porque ainda não chegou à perfeição. Mas escute o que o texto bíblico diz nessa noite. Assim como ele fala aos filipenses, o Deus que nós servimos não é um Deus de obras inacabadas. Paulo fala que ele está plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra irá terminá-la, irá completá-la. Isso significa que a decisão de Deus de te salvar no passado é uma garantia que ecoa com força total hoje. Se Deus decidiu te salvar no dia que você se rendeu a Cristo Jesus, pode ter certeza que é o mesmo Deus que garante o dia de hoje. E se você aceitou a Cristo Jesus, a boa obra já começou. E se começou, o selo da conclusão já está gravado nela. O seu desânimo hoje não anula aquele que está aperfeiçoando a sua caminhada cristã. O seu desânimo hoje não anula a fidelidade de Deus ontem, hoje e amanhã. E eu entendo perfeitamente, meu irmão, você pode estar cansado, mas aquele que sustenta o universo, aquele que sustenta os céus e a terra, aquele que sustenta todas as coisas, que não dorme, que não descansa, é o mesmo que está a cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Mas talvez haja alguém aqui hoje que nunca descansou nessa obra, que nunca se entregou ao Senhor dessa obra, que nunca entrou nela. Você até admira Jesus, você até respeita Jesus, tenta viver corretamente, mas no fundo ainda confia no seu próprio desempenho, na sua própria performance,
E o sermão de hoje não é um consolo para quem tenta se salvar, mas é um consolo para aqueles que já desistiram de si mesmos e que confiaram inteiramente em Cristo Jesus. Então, ao invés de prometer para Deus neste novo ano que você vai melhorar sozinho, confesse que você não consegue, confesse que não dá, confesse que você não pode ir sozinho, confesse que é duro demais para você, confesse que você precisa de ajuda. Ao invés de você ficar prometendo, este ano vai ser melhor, eu vou melhorar, eu vou fazer agora, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, confesse ao Senhor a sua inutilidade, peça ajuda para Deus, e todas as vezes que você se desanimar, todas as vezes que você se pegar triste, cansado no meio do caminho, se lembre de Filipenses 1, capítulo 6 aos 11, quem é o autor da salvação? Quem é o autor e sustentador das nossas vidas? Troque o não consigo por Ele me fortalece, Ele me aperfeiçoa. Outra aplicação que podemos pegar nessa noite é sobre um amor em crescimento. Vivemos em um contexto em que a palavra amor foi esvaziada do seu sentido original. Não é mais amor o que nós vemos hoje, as pessoas falando eu te amo. Para o mundo, amar é aceitar tudo. Para o mundo, amar é não questionar nada. Para o mundo, amar é seguir apenas o que o seu coração sente. Muitos acabam trazendo essa mentalidade para dentro da igreja, pensando, se eu amo, não posso julgar. Se eu amo, eu não posso dizer que está errado. Se eu amo, eu não posso corrigir. Se eu amo, eu não posso me indispor com a pessoa. Mas isso não é amor. Isso é falta de amor. Porque o amor não é assim. Isso produz uma vida cristã medíocre, onde não é possível discernir o que é certo do que é errado. Mas a Escritura nos convoca não apenas a amar mais, e sim transbordar em amor. De que forma? Através do pleno conhecimento e de todo discernimento. O amor cristão não é cego. É um amor que estuda a palavra. É um amor que ora. É um amor que conhece o caráter de Deus. É um amor que se aproxima de Deus e que por isso aprende a corrigir em amor, a exortar, a confrontar o pecado. Mas isso vai muito além de isso é pecado ou não é pecado. Essa mentalidade é de um bebê na fé. Os cristãos não ficam preocupados com se isso é ou não é pecado, mas eles se perguntam: isso é excelente para a glória de Deus? Isso me torna mais parecido com Cristo? Teste isso na sua semana, diante de algum convite, diante de alguma conversa, diante de algum filme, diante de algum gasto financeiro, ou qualquer outra coisa que você vai fazer. Não pergunte a si mesmo, isso é pecado? Pergunte, isso é o melhor que eu posso oferecer para Deus, com o meu tempo e com o meu corpo? Se você sente amor por algo que a Bíblia condena, entenda que esse sentimento não provém de Deus. Ele provém de você mesmo. Ele provém do diabo. Peça ao Senhor para que eduque o seu coração, para que eduque os seus sentimentos. Ore, Senhor, que o meu amor seja guiado pelo conhecimento, que o meu amor seja guiado pela sua vontade e não pelas minhas emoções passageiras, que eu não seja controlado por os meus impulsos, mas pelo Senhor. Lembre-se de que o objetivo de tudo isso é ser puro e irrepreensível no dia de Cristo Jesus. E por fim, a última aplicação desta noite, para finalizarmos: tenha uma vida que produza frutos para Deus.
Muitos vivem uma vida de manutenção, uma vida cristã de manutenção, uma vida que é só corretiva, sempre está quebrado, sempre está corrigindo, e o objetivo parece não pecar muito, não causar algum escândalo na igreja e chegar ao céu por um triz. É como o pôr café do livro O Peregrino. O pôr café vai para o céu, mas ele é o pôr café. Não é pôr café, não, é pouca fé. E muitos vivem uma vida de pouca fé, de só reparo. Talvez ninguém veja, mas eu estou consertando. Alguns vivem sua vida como se fosse para si mesmo, como se os seus sentimentos, as suas lutas fossem o que importasse, como se a sua paz fosse o que importasse. Mas o texto bíblico diz que fomos salvos para algo muito maior. Não é sobre nós. Fomos salvos para estarmos cheios do fruto de justiça. Deus não quer que você apenas sobreviva. Deus não quer que você seja apenas o pouca fé. Ele quer que você transborde em frutos. Paulo deixa claro que esse fruto não é uma fabricação sua. Ele diz que o fruto vem por meio de Jesus Cristo. Talvez o seu cansaço hoje venha do fato de você estar tentando fabricar bondade, fabricar paciência, fabricar santidade com as suas próprias mãos. Mas a igreja não é uma fábrica de esforço humano, é uma seara que pertence a Deus. Ele é o dono, Ele é o agricultor, Ele é quem planta e Ele é quem faz produzir. Em outra passagem, Paulo está exortando os irmãos de Corinto e diz: eu me esforcei muito mais do que todos eles, eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas ele não está se vangloriando de si mesmo, porque ele diz: todavia não foi eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim faz com que eu produza mais. Se o dia de Cristo fosse hoje, o que você teria nas suas mãos? Frutos de justiça? Serviço ao próximo? Palavras de edificação? Integridade no trabalho? Integridade na onde você estuda? Zelo? Amor? Paciência nos seus ministérios? Aonde você lidera? Domínio próprio? Perseverança? Longanimidade? Ou apenas folhas secas de uma religiosidade de fachada, se escondendo atrás dos seus ministérios, atrás das suas lideranças, atrás das obras que você pratica, até mesmo na igreja, das suas posições? Ou você também talvez se esconda no banco da igreja, não fazendo nada, não quer se envolver em uma atividade da igreja, não se preocupa, não se importa, é seco por fora, é seco por dentro, é murcho e não serve para nada. Deus não nos chamou para sermos assim. Deus nos chamou para termos muitos frutos, para sermos cheios do fruto de justiça, para produzirmos muito mais. Amanhã, ao acordar na segunda-feira, faça uma oração ao Senhor: Senhor, eu sou apenas um ramo, mas Tu é a videira verdadeira. Sem Ti, hoje eu não produzirei nada que preste, nada que Te agrade, nada útil. É tudo através de Ti, Senhor. É tudo através do Teu Santo Espírito. Me purifica dos meus pecados, me purifica dos meus pensamentos impuros. Faça com que eu frutifique. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da minha vida. Faça o que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor. E em cada ato que você fizer, por mais antinatural que for para você, que pareça para você, agradeça em seu coração em segredo. Diga ao Senhor: isto é para louvor da Tua glória, ó Deus.
não a mim, Senhor, mas a Ti, toda a honra e toda a glória. E se você quer aumentar o seu amor, você precisa adquirir conhecimento, percepção, discernimento. Não é uma opção, meus irmãos, é uma obrigação. Que você saia disposto nessa noite a crescer em amor, através do conhecimento, através da percepção.